Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 7 de agosto, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 20, que diz assim: Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho que nós acabamos de escutar é um evangelho que nos faz refletir sobre a fé, sobre aquilo que Deus pode realizar quando a gente crê, quando se tem fé. Quando se tem fé. É claro que isso não significa que o fato de eu ter fé ou eu acreditar em Deus, Deus vai fazer tudo o que eu quero. Não é isso. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa também que tem juízo. Não vai sair pedindo qualquer coisa para o Senhor. Não é assim. Até porque quem tem fé se conforma à vontade de Deus. Se conforma à vontade de Deus. No entanto, uma pessoa que tem fé, ela transforma o que está vivendo, seja o sofrimento, a dor, a enfermidade, em oração. Em oração. Então, qual é o caso que o Evangelho nos apresenta? Um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curar. Jesus fica como que irritado, revoltado com aquela situação. Jesus vai dizer: ó gente sem fé e perversa, até quando vos suportarei? Até quando terei que ficar no meio de vós? Até quando ficarei convosco? Se tem uma coisa que Deus não quer ver em nós, é a incredulidade, a falta de fé. E é por isso que o Senhor quer nos dar o dom da fé, o dom de crer. Saiba disso, saiba disso. O Senhor quer te dar o dom da fé, mas não só. O Senhor quer te dar o dom da fé e o Senhor quer te dar a graça de crescer na fé. Será que você não está precisando crescer na fé, não? Os discípulos tinham fé, no entanto, não suficiente ainda. Não suficiente ainda. É tanto que quando os próprios discípulos perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. É demasiado pequena. No evangelho de quarta-feira, nós ouvimos aquele exemplo daquela mulher cananeia, né, que estava com a sua filha cruelmente sendo atormentada por um demônio. E ela chega para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade da minha filha. E Jesus fica calado.
E ela insiste. Os discípulos dizem: manda essa mulher embora, está fazendo muito barulho, muita zoada aqui, gritando no nosso ouvido. Ela vai, se aproxima de Jesus, se prostra diante dele. Olha o que a fé faz. Jesus diz: não fica bom eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher responde, insiste. Quem tem fé insiste. É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus vai dizer: mulher, grande é a tua fé. Não era o caso dos discípulos aqui no Evangelho. Não era o caso. Jesus está dizendo que a fé deles era demasiado pequena. Por isso não conseguiram curar aquele menino. E como é que está hoje a nossa fé? Quem tem fé, vê o impossível. Que é isso, Padre? É o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui, e é assim que termina o Evangelho: em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, ou seja, não precisa ser enorme, não. Uma semente de mostarda, um grão muito pequeno, uma semente bem pequenininha. Jesus não diz que tem que ter uma fé do tamanho de uma montanha, mas do tamanho de uma semente de mostarda. Olha só. E se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o que Jesus está dizendo? Direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Veja, nada vos será impossível. Por que muitas vezes nós não vemos o impossível acontecer? Por que muitas vezes nós não vemos Deus realizar o impossível na nossa vida? Por que muitas graças, muitas curas e milagres não acontecem na nossa vida? Porque a nossa fé é demasiado pequena. Diante desse Evangelho, meu povo, peçamos a Deus que nos faça crescer na fé. Que nós possamos dizer hoje para o Senhor: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor te faça crescer na fé. Que você sempre busque crescer na fé. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.